Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Top Cat Crypto Show. E esta movimentação que eu tinha aqui previsto foi antecipada. Portanto, nós acabamos por não chegar mesmo à média móvel dos 200 dias como suporte. Nós ficámos pelos 98 mil. A média móvel dos 200 dias estava nos 96. Portanto, falhei esta descida aqui por 2000, portanto, fomos aos 98, nós chegámos aos 96. Depois, este rebound aqui não existiu. Portanto, este rebound é um rebound que nos encontraria aqui a média móvel dos 50 dias como resistência, mas na verdade ele não existiu, porque a média móvel dos 50 dias não foi resistência. Portanto, foi quebrada. Foi uma resistência que foi quebrada e portanto nós tivemos diretamente este movimento aqui acima da média móvel dos 50 dias. Portanto, ela foi quebrada como resistência e depois para continuar a retomar o bull market era ainda necessário que viéssemos cá abaixo de estalo como suporte, o que aconteceu ontem. Portanto, esta movimentação de teste como suporte que eu pensava que ia acontecer lá para o final do verão, afinal foi tudo muito rápido e viemos aqui diretamente de estala como suporte, e esta retomada do bull market que eu previa lá para a frente acabou por acontecer agora. Pronto, portanto, puxar tudo cá para trás, realinhar tudo, e neste momento não sabemos onde é que vamos parar. Eu julgo que o topo desta subida vai acabar no dia 19 de julho. Okay? No dia 19 de julho. No dia 19 de julho a Bitcoin ou tem uma correção ou dá a passagem às altas. Portanto, ou a Bitcoin aqui ou pode corrigir, a partir do verão pode corrigir, ou pode estabilizar e começar a progredir aqui horizontalmente e dar espaço às altcoins, e serão as altcoins então a começarem a subir em vez da Bitcoin. Portanto, o ponto a que nós chegaríamos no dia 19 de julho, eu previ os 147 mil, mas muita atenção, porque o tempo começa a encurtar. Portanto, era suposto este percurso ter acontecido a partir daqui, e houve aqui todo este atraso e, portanto, as coisas começam-se aqui a complicar para os bulls, mas de qualquer forma, quer dizer, nas próximas 3 semanas poderíamos muito facilmente avançar uma valorização de 10% por semana, e facilmente nos colocávamos aqui nos 147 mil. O que é que os níveis de Fibonacci nos dizem? Os níveis de Fibonacci dizem-nos que com grande probabilidade só conseguiremos ir aos 130 mil. Eu continuo até chegarmos até o dia 19 de julho, eu continuo a dizer que os 147 mil são possíveis, mas de acordo com os níveis de Fibonacci haveria de ter que encontrar aqui uma pequena resistência nos 130 mil, e portanto poderia parar aqui nos 130 mil a Bitcoin nesta próxima leg de subida, e depois estender o tapete vermelho para as altcoins e ela ficar aqui quietinha nos 130 mil, e convidar depois então as altcoins a começarem a marchar a partir daqui. Portanto, dia 19 de julho em diante poderíamos ter o início de uma alt-season que poderia só acabar lá para o final do ano, ok? E apanhar toda a gente desprevenida, porque eu julgo que agora aqui com esta subida final até o dia 19 de julho, a capitulação das altcoins vai acontecer. Porque repara, chegando, portanto, a Bitcoin agora aqui, ultrapassando novamente os 112 mil, e começando a subir, e as altcoins sem fazerem nada, eu julgo que aqueles que têm altcoins vão capitular, vão mandar a toalha ao chão e vão passar e vão trocar todas as suas altcoins por Bitcoin aqui durante esta subida. Ou seja, vão dar um tiro no pé, porque quando acabarem de fazer essa troca a Bitcoin para aqui nos 130 mil, e depois julgo que começa uma alt-season aqui a partir do dia 19 de julho. E pronto, e será extremamente traiçoeiro trocar altcoins por Bitcoin neste momento. Pode ser algo bastante traiçoeiro
por parte das criptos, porque poderá ser um erro muito grave. Não, julgo que a altura para mandar a toalha aos nas altcoins foi há muito tempo atrás. Neste momento não é momento para capitular, mas eu julgo que aqui no dia 19 de julho poderá efetivamente ocorrer a capitulação das altcoins. E depois iniciar-se uma verdadeira mega alt season, que poderá depois só acabar no final do ano. Eu vou ainda aqui ver o que é que se passa com outros indicadores. Ethereum teve aqui finalmente o Ethereum aqui a entrar em terreno bull, portanto recaptura a média móvel dos 200 dias, entra novamente em terreno bull, ao mesmo tempo dá-se a Golden Cross. Portanto, nós tivemos ontem a Golden Cross do Ethereum. Portanto, a Golden Cross, por muito que digam, a Golden Cross significa que o bull market vai continuar. Veja-se o que aconteceu com a Bitcoin. Portanto, tivemos uma Golden Cross, depois tivemos uma correção que veio cá testar a média móvel dos 50 dias como suporte, só que o problema aqui é que a Golden Cross, portanto, a Golden Cross é uma garantia de continuação do bull market. Na verdade, o que é que esta Golden Cross aqui, aqui nos fez? Bom, fez-nos vir testar aqui perto da média móvel dos 50 dias como suporte, manda-nos aqui para a média móvel dos 50 dias como suporte e retoma-nos o bull market. Ou seja, a Golden Cross apressa o completar de uma série de coisas que tinham que ser completadas. Porque nós aqui, quando quebramos a média móvel dos 50 dias, nunca a tínhamos testado. E quando quebramos a média móvel dos 200 dias, nunca a voltamos a testar como suporte. Nós aqui, quando entramos aqui nesta zona, e nós passamos acima da média móvel dos 50 dias e acima da média móvel dos 200 dias, nenhuma nem outra voltaram a ser testadas como suporte. Elas tinham que ser testadas como suporte. Portanto, a média móvel dos 50 dias é aqui testada como suporte, mas depois ele ainda vai fazer uma tentativa aqui à média móvel dos 200 dias, que pode-se considerar que foi testada como suporte, e depois a dos 50 como suporte novamente, e julgo que neste momento está a checklist completa, e é mesmo, não há mais nada. Portanto, Golden Cross, teste como suporte às duas médias móveis e clear for takeoff, ok? Portanto, isto é como fazer cumprir a checklist do piloto no avião antes do takeoff. Portanto, everything is clear for takeoff, e nós a partir de agora já não há mais nada, já não há mais nenhum ponto na checklist para cumprir antes do takeoff. E portanto é o descolar, é o airborne, ok? É o airborne, e a ascensão vertical pelo menos até os 130 mil é garantido. Agora, se depois ainda vamos entrar aqui alguns dentro desta região, nunca iremos acima dos 165 mil, isso eu não acredito. Pelo menos antes da correção de setembro, eu não acredito que vamos acima dos 165 mil. Mas até poderíamos ir, antes da correção de setembro, aqui aos 165 mil. Okay, pronto. Mas eu julgo que vai ser aqui a linha azul aqui de Fibonacci vai acabar por pedir aqui uma correção ou uma consolidação à Bitcoin e dar lugar à entrada das altcoins aqui neste nível. Pronto. Isto em relação à Bitcoin e o Ethereum. Depois ainda vos queria falar aqui um bocadinho na Caspa, que apesar destes últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, destes últimos 10 dias fabulosos para a Caspa, mas não há nada para celebrar ainda na Caspa, ok? Nada. Portanto, pelo menos até a Caspa conseguir passar para cima destas duas linhas, a azul e a vermelha, portanto a média dos 50 dias e a dos 200 da Bitcoin, e portanto entrando aqui nesta zona, portanto assim, pelo menos acima dos 10 cêntimos, ok? Portanto, a Caspa entrando aqui na zona pelo menos acima dos 10 cêntimos, depois vai fazer com que a média móvel dos 50 dias role para cima e crie aqui a Golden Cross, que eu pensava que ia acontecer aqui, mas vai ter que acontecer mais à frente, e ocorrendo então uma Golden Cross, depois sim está tudo confirmado. Ainda depois teremos que vir aqui ainda testar mais uma vez a média móvel, uma e outra como suporte, e portanto está tudo muito atrasado ainda para a Caspa. Eu julgo que o grande momento da Caspa será mais para o final do ano. E poderá mesmo depois entrar em contraciclo. Quando entrar o bear market em 2026, poderá depois a Caspa estar aí no seu auge, no seu apogeu. Eu julgo que a Caspa vai ser sempre uma moeda que se vai atrasar em relação
a este bull market, ou mesmo uma moeda de contraciclo. Depois, em relação à dominância da Bitcoin, bem, quer dizer, a dominância da Bitcoin vai de vento em popa. Portanto, construímos aqui há uma semana atrás mais um máximo local, e portanto a Bitcoin continua haywire, portanto continua deslocada, né? Portanto vai por aí cima e quem é que a para? Portanto, a Bitcoin é a Bitcoin. Pronto. Agora, se nós vamos ter aqui um blow-off top aqui, ou se já estamos a ter aqui um blow-off top aqui neste ponto, e já vamos aqui começar a corrigir, e depois no dia 19 de julho, naquele local onde eu estimo que haja um topo local para a Bitcoin, então depois haver uma alt-season, aí poderíamos então ter a dominância a cair por aí abaixo, mas até agora Bitcoin é a rainha, não há hipótese. Portanto, perante aqui a análise da dominância da Bitcoin, Bitcoin é a rainha absoluta do criptomercado. Pelo menos nos últimos 2 anos é assim que tem estado a ser. Ok, pronto, isto para a Bitcoin. Finalmente, o total crypto market cap das altcoins excepto a Bitcoin, continuamos ainda em terreno bear. Ok? Portanto, temos que passar pelo menos aqui os 1.18 trilhões para que efetivamente possamos entrar para as altcoins em terreno bull. Portanto, as altcoins em relação à Bitcoin, na questão da dominância, em termos de Bitcoin, as altcoins ainda estão em bear market, ok? Portanto, as altcoins em termos de Bitcoin, não em termos de dólares, em termos de Bitcoin, as altcoins ainda estão em bear market. Portanto, poderão entrar em bull market se conseguirem recapturar aqui estas duas médias móveis, e depois ainda, tal como vimos para a caspa, ainda tem depois que estar como suporte, e portanto isto ainda está tudo muito atrasado. Bem, quer dizer, isto tudo poderia acontecer nas próximas 3 semanas, e depois a partir do dia 19 de julho poderia acontecer tal como previ. Portanto, isto poderia acontecer nas próximas 3 semanas, poderia acontecer algo deste género, que é quebrarmos agora aqui estas médias, e depois poderíamos vir cá novamente testá-los como suporte. Entretanto, chegávamos a dia 19 de julho, e depois por aí acima. E o início da all-season aqui. Pronto, isto é tudo coisas que poderiam acontecer. Bom, é tudo por hoje. Um grande abraço a todos e até breve.